Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí? Tudo certo? Como é que tá passando essa quarentena? Estou aqui fora de casa, mas não deixando de estar em casa para bater mais um papo com vocês aqui, né? Conversar e continuar conversando com vocês sobre o direito do trabalho. Então, o direito do trabalho hoje está tão em voga, né? Vemos aí coronavírus, relações de trabalho, suspensão, se vai suspender o contrato, se vai dar férias. Então, o direito do trabalho está sendo bem discutido nesse caso. Não obstante a isso, vamos falar um pouco aqui hoje, continuar a matéria, tá? Nas últimas aulas, falamos um pouco sobre... A Pandora chegou aqui, ó. Pandora, então aí. Na última aula, conversamos um pouco sobre a questão do aprendiz, né? Batemos um papo, falamos um pouco do aprendiz, do estagiário, dessa relação, né? Coloquei o material lá com vocês, está tudo certinho lá no nosso Google Classroom lá. Hoje eu vou continuar, né, falando sobre as relações de trabalho. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o empregado autônomo, né? Um empregado tão usual na prática. Então, autônomo é muito usual, né? O empregado autônomo. Então, já falamos do rural, sala de aula, né? Do doméstico, sala de aula. Falamos agora do autônomo e também, desculpa, do rural, da doméstica, aprendiz, estagiário. E agora vou começar a falar sobre o autônomo com vocês. Bom, no empregado autônomo, como regra geral, falta um requisito para a relação de emprego. Qual requisito que falta? Falta a subordinação, tá? Quando eu sou um empregado autônomo, eu não tenho uma subordinação nesse caso, eu não sou subordinado ao sujeito. Perfeito? Então, se eu faço, se eu tenho essa relação, né, se eu sou um empregado autônomo, eu não sou subordinado ao meu empregador. Como assim? É simples. Por exemplo, vou contratar um advogado para prestar serviço aqui para minha empresa. Beleza, posso? Posso. Ah, não, mas ele não vai ser CLT. Eu quero que ele seja um empregado autônomo. Ok. Ele tem horário? Não. Ele cumpre ordem? Não. Ele faz o horário que ele bem entender. Ele faz a profissão como bem entender. Tá? Então, o autônomo ele vai faltar a subordinação ou até mesmo a habitualidade. Né? Ele não vai estar habitualmente prestando serviço. E dessa forma, né, o autônomo falta esse requisito da subordinação ou da subordinação ou da habitualidade, né? Lógico, né? Ele que recebe o risco do negócio. Ah, por exemplo, agora, coronavírus. Não vou te pagar mais salário. Posso? Se você for autônomo, sim, tá? Porque veja, o que vai regular o empregado autônomo é o contrato de trabalho dele, tá? Contrato de trabalho, não, desculpa, contrato de trabalho. Desculpa, o contrato que ele faz com o empregador, não tem contrato de trabalho aqui. O contrato que ele faz com o empregador é aquele instrumento que vai regulamentar a relação de emprego dele, tá? A relação de trabalho dele, não de emprego, de trabalho dele. Então, se ele vai trabalhar de tal a tal horário, se ele vai fazer hora de almoço, o valor que eu vou pagar, quanto eu vou pagar, o quanto eu não vou pagar, enfim, tá? É aquele contrato civil, nem trabalhista que vai regulamentar essa relação. Né? Então, dessa forma, por exemplo, coronavírus agora, epidemia. Eu posso, por exemplo, não pagar mais meu autônomo? Ele ficar em casa, eu posso não pagar? Posso, Se tiver no contrato estipulando essa cláusula, posso fazer isso. Tá? Professor, mas eu posso reduzir salário? Do autônomo, sim. Porque o autônomo não está sujeito às relações do direito do trabalho. Ele está sujeito às relações do direito civil. Melhor, do contrato que ele fixou lá. Se eu faço contrato com o meu escritório, com a empresa, com a FAG, com outra empresa, é lá que eu vou estipular essa relação. É tudo um contrato, sim. E aí temos várias espécies de contrato. Por exemplo, os contratos cíveis são contratos que possam ser feitos entre as partes. O contrato de empreitada. Os profissionais liberais. Que você que é advogado e quer advogar futuramente, quando você faz um contrato, eu sou advogado, eu vou prestar serviço para a FAG, vou prestar serviço para a empresa X, para a Ford, enfim, qualquer empresa. Eu faço um contrato com ela. Tá? É um contrato de trabalho? Não, é um contrato civil, é uma relação simplesmente civil. E é aquele contrato que vai regulamentar a matéria em si. Tá? Então, dessa forma, não temos uma lei específica sobre o autônomo. Né? Ele vai estar direcionado de acordo com cada uma das suas espécies de trabalho. Tá? O contrato civil que vai regulamentar essa matéria.
tá? Temos uma lei genérica, né, que é a Lei 8.212 de 91, Lei 8.212 de 91, Lei, vou repetir para ficar bem claro, Lei 8.212 de 91, que regulamenta o empregado autônomo. Mas é uma lei bem genérica, tá? Ela não vai, porque assim, depende da relação em si, depende da relação de trabalho que o empregador que ele faça com o sujeito, né? Ah, eu vou ganhar 4 mil reais, beleza. Qual é o trabalho? Não tem. Ah, vou fazer tal coisa, ok, tá? Mas nesse caso é importante ser bem claro, tá? Não tem subordinação, tá? Não tem habitualidade. Eu vou trabalhar como bem entender. Tanto que é assim, se por algum motivo, né, o empregado, ele é obrigado a ir no horário, ele tem que cumprir ordens, fazer tarefas ou algo assim, né, cumprir as ordens da profissão, pronto, ele vai ser um trabalhador, vai ter uma relação de emprego. Ou seja, se existir a subordinação, a habitualidade, onerosidade, pessoalidade, esses 5 requisitos aqui, da pessoa física também, né, 5 requisitos, ele será uma relação de emprego, tá? Por mais que tenha um contrato civil, vai ser uma relação de emprego esse trabalhador autônomo. Então, a característica fundamental é não tem qualquer subordinação neste caso. E é muito comum isso na prática, né? Algumas empresas, para tentar trazer uma fraude, né, por parte do sujeito, para tentar fraudar, contrata o sujeito como autônomo. Mas ele cumpre ordens, ele chega no horário, faz tudo isso. Pronto. Se eu faço isso, eu sou uma relação de emprego, eu sou um trabalhador, tá? Então, o principal ponto é esse aspecto, que ele não possui de forma alguma nenhuma subordinação neste caso, tá? Tem até no nosso material lá, né? Nosso primeiro, se você pegar nosso material, o CREAS lá, tá lá, ó. Trabalhador autônomo é modalidade de relação de trabalho em que não há subordinação jurídica. Tá lá no nosso material, é só dar uma lidinha lá, que tá bem claro isso lá para vocês. Perfeito? Tá bom? Também um outro trabalhador que temos, né? Temos trabalhador eventual, né? O eventual também está na apostila lá do nosso material, né? O trabalhador eventual, neste caso aqui, ele não está, né? Ele não possui uma habitualidade no seu trabalho. De forma, eventualmente, é que ele vai trabalhar. Dessa forma, falta o requisito, né? Falta o requisito, qual requisito? Falta o requisito da habitualidade. Também está no nosso material lá também esse aspecto, tá bom? Por fim lá, o trabalhador avulso, né? O trabalhador avulso, nesse caso, tem 2 tipos: o trabalhador avulso portuário ou o avulso aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o avulso, cadê? O avulso não portuário, também tá no nosso material lá. É bem simples esse caso, porque o trabalhador avulso também não possui uma relação de trabalho em si, tá? E tem 2 modalidades, ou o avulso portuário ou o avulso não portuário. O avulso portuário, ele está regulamentado pela Lei 8.630 de 93. E o avulso não portuário, ele está estipulado lá no sindicato da categoria profissional, tá? Neste caso, ele praticamente não tem uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho. Beleza? Dá uma olhada no nosso material lá, tá bem enxutinho no material, você consegue ter uma boa ideia lá. Mas vamos conversando, qualquer dúvida de sua disposição. Ok? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.